Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Que as consolações do Espírito Santo de Deus nos alcance, sejam derramadas sobre nós e que haja paz, que haja fé nos nossos corações. A palavra que o Senhor nos trouxe hoje foi fé. Fé. Devemos nos manter firmes, confiantes, com fé naquele que está em nós, que é muito, incomparavelmente maior do que o que está no mundo. Fé naquele que nos amou primeiro, que nos fez existir antes que qualquer coisa existisse. Foi Ele que trouxe à existência todas as coisas. Fé naquele que está conosco e que nos ama de forma individual, pessoal. Ele trata cada um e Ele ama a cada um. E Ele conhece o coração de cada um de nós. E Ele está no controle de tudo. Então, pela fé, ouça a palavra que o Espírito diz à sua igreja hoje. O Senhor me conduziu à palavra fé. E aí, depois de tudo que eu tinha tentado compreender, colher passagens da Bíblia que trata da fé, Ele me manda lá no livro de Mananciais no Deserto. E aonde? No dia 31 de março e dia 1º de abril. Mas olha como tem tudo a ver com a fé. Olha as coisas lindas do Senhor. Tem tudo a ver com a fé. O vento era contrário. O livro de Mananciais, da data do dia 31 de março. Hoje são 24 de fevereiro de 2021. E ele diz, o vento era contrário. Mateus 14, 24. Aí eu vim. Mateus 14, 24. Diz assim, entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O vento era contrário. Por isso que o barco estava açoitado pelas ondas. Essa passagem aqui é a passagem que o Senhor Jesus andou sobre o mar e ainda fez Pedro andar sobre o mar. E Pedro, ele só começou a afundar quando ele perdeu a fé. Quando ele limitou o poder de Deus na sua fé, que era limitada. Então, só nesse momento foi preciso que Jesus erguesse ele e o conduzisse, andasse com ele até o barco sobre as águas. E a palavra, e o livro, o autor faz o comentário. Os ventos da primavera, muitas vezes, trazem tempestade. E não tipificam eles a tempestuosa estação de minha vida? Ele não dá o tipo. Veja bem, os ventos da primavera muitas vezes trazem tempestade, é a verdade. E não tipificam eles a tempestuosa estação de minha vida? Não é na tempestade que muitas vezes nós crescemos espiritualmente? Mas, na verdade, eu devia estar alegre por travar conhecimento com essas estações, com essas mudanças de estações, com esses momentos difíceis. Ele disse, eu deveria estar alegre por travar conhecimento com essas estações. É melhor
que as chuvas caiam e venham as águas, do que eu permaneça em terras amenas, onde nunca parece escurecer, nem sopram ventos fortes, fica tudo muito calmo. Ele disse: o que eu estou aprendendo na tranquilidade? Eu estou descansando, mas aprendendo eu não estou, não. Quando está tudo bem em nossas vidas, nós estamos descansando. Agora, aprendendo, não. Preste atenção que ocorre isso mesmo. A tempestade da tentação afigura-se cruel, mas não é verdade que ela dá mais intensidade e ardor para as nossas orações? Quando nós não estamos sendo tentados, não estamos passando por nada, a nossa oração é bem suave, bem leve, bem de longe, às vezes não chega nem no telhado. Quanto mais lá na presença do Senhor, porque está tudo muito bem. Mas no momento em que você está sofrendo uma aflição, em que você está passando por uma tentação que você sabe, porque quem tem conhecimento de Deus sabe que se você cair na tentação, você pode ter a morte eterna. Então é complicado. Então nesse momento é muito difícil e você vai e ora com muito mais força. Ajuda-me, Senhor. Livra-me desta tentação. É isso que o autor está mostrando. E ele ainda pergunta de novo: não me impele a me firmar nas promessas com mais força? Aí você vai e corre, você lembra das palavras de Jesus Cristo dizendo, explicando a você, você começa a buscar mais o Senhor nesses momentos. As promessas você vai olhar com mais força e vai se firmar na promessa. Aí ele diz: não torna meu caráter ainda mais refinado? As tempestades? Torna sim. Nós crescemos espiritualmente. Nós crescemos como ser humano também. Nós crescemos nas tempestades. Elas nos ensinam muito. É a pedagogia de Cristo. A tempestade do luto é dolorosa. Mas não é uma forma de o Pai me atrair a si mesmo, para que no ministério da sua presença, a sua voz mansa e delicada possa falar ao meu coração? Ou seja, nos momentos mais difíceis de luto que eu passei em minha vida, quando em minha adolescência, com 15 anos, eu perdi minha mãe, e quando aos 33 anos eu perdi o meu pai. Eles foram para a glória e eu fiquei sem eles. E eu vou dizer, irmãos, estes momentos foram os momentos onde mais eu senti a presença de Deus. Onde mais Deus me carregou no colo. Onde Ele me fortaleceu e me renovou e me permitiu viver. Então é assim com Deus. Ele não permite o sofrimento simplesmente por permitir, por querer ver você sofrendo. Não! O Senhor não quer que soframos. Mas tem situações que nós temos que passar. Só que quando Ele está conosco, nós conseguimos passar de forma que aprendemos com a dor. Que nos fortalecemos nele. Que o nosso espírito fica fortalecido no Senhor. Aspecto da glória do mestre que só pode ser vista quando o vento é contrário e quando o barco é agitado pelas ondas. É verdade. Nós muitas vezes só vemos a glória do Senhor no momento mais difícil, no momento em que está tudo ótimo, a glória do Senhor manifesta ali, trazendo graça, felicidade no nosso coração. Nós nem a percebemos. Quantas vezes ficamos desapercebidos, descuidados das bênçãos de Deus? É verdade. Nem olhamos para a glória, a alegria de poder ter aquelas bênçãos que Ele está nos dando. Nem valorizamos o abençoador.
Ficamos tão empolgados com a bênção que esquecemos do abençoador. Jesus Cristo, ele diz, não é só um abrigo contra o temporal. Ele é o refúgio perfeito no temporal. No temporal. Ele é o nosso refúgio perfeito. Nós estamos no temporal e ele está conosco. Então é o nosso refúgio perfeito. Muitas vezes precisamos estar no temporal. Mas ele estando conosco, está tudo muito bem. Porque ele é o suficiente para nós. Ele nunca nos prometeu uma viagem fácil, somente uma chegada certa. Isso sim. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, o Senhor disse. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele já venceu. É porque no momento do temporal, as pessoas esquecem que Jesus já venceu o mundo. Ele já venceu. Lá na cruz, ele disse, está consumado. Agora eu venci, eu paguei o preço, Pai. Ele já ressuscitou. Ele já está à direita do Pai, intercedendo por nós. Ele é a nossa esperança. Ele é o socorro bem presente na angústia, na tempestade. Ele não só afugenta a tempestade na hora certa, como ele, enquanto precisamos estar na tempestade, ele está conosco. E aí, o seguinte, porque eu li o 31 de março e o 1º de abril, porque é pequeno, é tão interessante, mas tem tudo a ver com uma continuação sobre a fé. Aqui, em 2ª carta a Timóteo, Paulo disse, sei em quem tenho crido. Aí eu fui lá em Timóteo, na 2ª carta de Timóteo, quando ele disse, sei em quem tenho crido. Capítulo 1, versículo 12. Eu vou começar do 11. Paulo disse, para este evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas, porque ele estava na prisão. As cartas, para você ter uma ideia, na hora você pode pensar, ai, mas Deus permitiu que Paulo ele fosse preso. Mas veja que coisa interessante. Estas cartas é o que nos alimentam hoje. Ele estava ali na prisão a serviço do Pai, para que nós pudéssemos ler estas cartas hoje, em momentos difíceis, lembrando desta carta. Aí ele diz que estava sofrendo estas coisas por causa disso. Mas não me envergonho. Ele não ficou com vergonha porque estava preso, porque saiu daquela condição do Paulo antes de conhecer a verdade, que era um soldado romano, um homem que foi com a missão de perseguir, de prender os homens que pregavam a verdade, que Jesus é o Filho de Deus, que veio nos salvar. Ele saiu daquela condição superior aos cristãos e ele passou, no momento em que ele cai do cavalo, no momento em que ele tem a visão espiritual da presença do nosso Senhor Jesus Cristo, onde a luz que havia em Jesus foi tão forte que ele ficou cego, queimou os olhos dele e ele ficou com escamas nos olhos. Que só depois, 3 dias depois, foi que um apóstolo teve a coragem, a fé suficiente de ir até Paulo, que era perseguidor dos cristãos, para tratar de Paulo.
porque Deus falou com ele através do nosso Senhor Jesus Cristo, avisando a ele que ele fosse até a rua tal onde Paulo estava. 3 dias, cego, sem comer, só imaginando. Eu vi a glória de Deus. Eu vi a glória de Deus. Não importa que eu estou cego agora. Eu vi a glória de Deus. Então é verdade que Jesus é o Filho de Deus. É verdade que ele me disse: Paulo, Paulo, por que me persegues? Eu ouvi a voz do meu Senhor. Eu ouvi a voz do Filho de Deus. E aí, quando o Senhor viu que ele estava preparado para ter um encontro com os discípulos, aí ele vai, chama o discípulo e manda o discípulo tirar as escamas dos olhos de Paulo, cuidar de Paulo. E Paulo, ele saiu da condição superior, com cargo muito importante, onde ele perseguia o povo de Deus, e ele passou a ser perseguido. E não só pelos judeus que não criam em Deus, que Jesus era o Filho de Deus, mas também pelos próprios discípulos que temiam que ali fosse só uma armadilha para pegá-los. Os apóstolos ficaram cismados por muito tempo. E Paulo, tudo isso que ele sofreu, ele disse que não se envergonha. Porque ele disse, porque sei em quem tenho crido. Eu sei quem é que eu tenho fé. Porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia, a salvação dele. Aí ele fala para Timóteo: mantenha o padrão das sãs palavras. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e com o amor que há em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Ele orientando Timóteo, porque ele sabia que estava bem pertinho dele ser sacrificado. Ele sabia que estava bem pertinho de cortarem a cabeça dele. Por quê? Porque ele já tinha feito a missão dele. Já estava tudo resolvido e agora ele queria descansar na glória do Pai. Ele não estava mais suportando tanto sofrimento. Mas ele não estava murmurando o sofrimento. Ele disse que nem se envergonhava daquilo. Porque a situação de hoje de um preso é de humilhação. Agora você imagine numa masmorra fria, naquele tempo de Paulo. E ele estava animado, mandando a carta para Timóteo. Mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras. Cuidado com o que você fala. Cuidado. Cuidado com o que você fala. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e amor em Cristo Jesus. Por meio do Espírito Santo que habita em nós. Guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Aí eu digo, Senhor, que palavras lindas. Ele fala sobre a fé. Porque eu sei em quem tenho crido. Ele diz. E aí, ele disse, na tempestade, por isso que parece uma continuação mesmo. Por isso que eu achei importante ler os dois. Na tempestade, disse um velho marujo, só há uma coisa que se pode fazer. Uma só. Pôr o navio em determinada posição e conservá-lo nela. Agora eu venho para nós, a analogia. Nesta tempestade, nós só temos uma coisa a fazer. Uma coisa a fazer.
nos colocar na posição de homens e mulheres de fé. Oh, aleluia! Glória a Deus! Esta é a posição que o Senhor quer que fiquemos, nesta posição. Então, o navio em determinada posição e conservá-lo nela é a nossa vida em determinada posição, voltada para o Pai e continuar nela. E deixe o vento bater para um lado, para o outro, não sei o quê. Se você quiser ficar adorando a Deus, falando com Ele, na presença dEle, é o melhor jeito que você faz. Bem quietinha, só adorando a Deus, glorificando a Deus, esperando em Deus, orando, pedindo a Deus. Evitando as más notícias. Você não vai resolver pelo fato de você ouvi-las. Eu não estou dizendo que você fique alienada, não. Agora, peraí. Se você sabe de uma notícia ruim, você fica angustiada, adoece e não resolve. Agora, se você olhar para Deus, você vai dizer, Deus, eu estou sabendo por aí que o negócio está ruim. Tome conta. Resolva, Pai. Acalma o mar como o Senhor acalmou naquele dia. Me faz andar sobre as águas, como o Senhor fez também naquele dia em Mateus 14. Vamos, Pai. Faz, Senhor. E você vai sentir a presença dEle. Você vai sentir a presença dEle. Foi tão interessante esta semana. Há poucos dias atrás, teve um momento que eu não estava bem. Eu não estava bem. E aí, eu me deitei e fiquei em oração. Fechei meus olhos e fiquei em oração. Irmãos, isso é para quem crê. Quem crê é que vai entender. Quem não crê vai pensar que eu estou mentindo ou que eu viajei, eu delirei. Mas Jesus, Ele disse, deixa a tua mão aqui, eu vou segurar a tua mão. Jesus, Ele ficou segurando a minha mão. Eu senti a presença dEle, eu não senti fisicamente, eu senti espiritualmente. Mas Ele me trouxe uma paz, Ele me trouxe uma calma, uma certeza. Eu estou contigo, eu estou aqui, eu estou aqui. Foi tão maravilhoso. E tudo se fez tão calmo, tão tranquilo, tão possível de ser resolvido. Tão possível de ser resolvido. Pronto, essa é a palavra. Só pelo fato dele tocar na minha mão, dele estar comigo. Ele pegou na minha mão. Mas não foi com a carne que eu senti ele pegar. Foi espiritual. Jesus é bom. Eu tenho salvo, nunca mais eu olhei, mas com certeza está salvo, porque eu tenho muito cuidado de guardar as coisas importantes que eu recebo. Um vídeo muito lindo de uma senhora bem idosa mesmo. Ela muito feliz. Ela estava chorando de alegria e dizendo para outra mulher mais jovem do que ela, uma senhora também, mas bem mais jovem do que ela. E ela dizia para a mulher, Jesus é lindo, Jesus me deu um abraço, Jesus me abraçou, Ele me abraçou, Ele é maravilhoso. Aí ela disse, e você pensa que Ele me soltou logo? Ele ficou comigo, Ele não me largou. O abraço de Jesus é um abraço demorado, é um abraço bom. E ela estava muito empolgada. Quando ela estava falando aquilo, com certeza, ela não estava preocupada
Se alguém ia pensar que é porque ela é idosa, tinha tido um devaneio, um delírio. Porque não importa isso. Deus existe e Jesus está conosco. E isso é o suficiente para nos alegrarmos. Ele é maravilhoso demais, maravilhoso demais, maravilhoso. E aqui, esse marujo foi sábio quando ele disse: tá tudo muito, tá agitado o mar? Então, ele põe o navio em determinada posição e tenta conservá-lo ali, naquele lugar, naquela posição, o máximo possível, até a tempestade passar. E a nossa posição é a posição de adoradores, daqueles que o buscam, não em desespero, mas com esperança, com alegria, com paz. E as demais coisas nos são acrescentadas. Ele está no barco conosco. Amém. Aí ele disse: crente, é isso que temos que fazer, o autor do livro disse. Às vezes, como Paulo, não vemos nem o sol, nem as estrelas. E a tempestade que cai não é pequena. Só há uma coisa a fazer, uma só. A razão não nos pode ajudar. Se você for, racionalmente, minha razão, o que é que eu devo fazer agora? Gritar, me desesperar. É tão lindo as coisas do Senhor. É linda demais. A razão ela não pode nos ajudar. Nesse momento de tempestade, a razão diz: grite, se desespere, se descabele. As experiências passadas também não nos trazem luz. As experiências passadas não é o suficiente, não resolve. Tudo que a gente já experimentou de tentar não é aquilo que é a solução. Até a oração parece não trazer consolo. Nesse desespero de alma, nessa angústia, nesse vale. Até a oração parece não trazer consolo. Você termina de orar, faz: mas continua dizendo isso, aquele negócio continua falando aquilo, disseram que os hospitais estão cheios, disseram que não sei o que mais lá, eita, disseram que não sei. Fica desse jeito. Porque você já está orando aqui querendo resolver ligeiro. Você não está buscando a presença do Senhor. Você não está se posicionando como adorador, apenas como pedinte. Está entendendo? Por isso que toda oração é bom começar adorando a Deus, reconhecendo quem Ele é, glorificando, exaltando o nome dEle, e aí depois, Ele conhece já as nossas necessidades, nós vamos só falar aquilo que Ele já sabe. Ele conhece todas as nossas necessidades. E Ele é fiel e justo para nos socorrer. Mas vamos adorá-lo. Aí esta oração, nela, você vai encontrar o refrigério. Porque não é uma oração apressada. Mas é uma oração de adoração primeiro. E depois, você pode comentar sobre suas necessidades. O Senhor sabe, né? A gente pode até dizer assim: o Senhor sabe, né, Senhor? Está acontecendo isso, isso e isso. Eu entrego em tuas mãos. Esta é a posição certa de estarmos agora, na presença dEle. Só resta um caminho. Temos que pôr a alma em determinada posição e ali ficar.
É isso. E mesmo que queiram tirar a gente daquela posição que a gente está ali firmado na rocha, a gente não sai da rocha. Se quer ficar aqui comigo na rocha, venha. Agora eu não vou sair da rocha, não. Eu quero é Deus. Eu vou continuar aqui na posição de vencedor, porque nele eu vencerei. Eu não vou sair daqui, não. Temos que estar escorados no Senhor. E venha o que vier, onda ou vento, trovões ou raios, vagalhões ou rochedos perigosos, não importa o que. Nosso lugar é estar atado ao leme, firmado, segurando o leme. O leme é o Senhor. Na certeza de que Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Oh, meu Deus. Ninguém entendeu ainda isso, não. Deus é fiel. E por ser fiel, a sua misericórdia se renova a cada manhã. Vai passar. Todo este mar de aflição vai passar. Minha preocupação é depois que o mar de aflição passar. Se nós vamos nos jogar novamente na lama. É só essa minha preocupação. E aqui ele diz, na certeza de que Deus é fiel, de que ele assumiu o compromisso para conosco em sua aliança, de que ele nos tem amor eterno em Cristo Jesus. Olha só. Meu Deus. Melhor, aí ele faz aqui um poema. Melhor lugar não há de pouso e segurança que nos braços do Senhor. Eu fico ali, espero ali. Ali me escondo e me abrigo. Eu moro ali, pois nele achei. Meu Deus, meu Pai, meu Salvador, meu Mestre e meu amigo. É assim o Senhor. Meu Deus, como tu és bom. Como a tua misericórdia dura para sempre. Tu és tão lindo, Senhor. E agora eu vou falar, irmãos, sobre a natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas, está em Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 ao 7, eu vou ler. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Se você já está vendo, você não está esperando, então você não precisa ter fé. Se você está vendo, você não precisa ter fé que aquilo vai chegar, não já chegou? Então, o que é a fé? É a certeza de uma coisa que você espera em Deus. É a convicção de fatos que não se veem. Você tem convicção. Convicção. Certeza absoluta de que aquilo que você não está vendo já está acontecendo. É a fé que agrada a Deus. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Aí eu vou falar um pouquinho aqui dos antigos. Mas deixa eu só continuar. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Bastou uma ordem dele. E o universo se fez. De maneira que o que é visível veio a existir das coisas que não existiam, que não eram visíveis.
através da ordem dele, aquilo que não existia se fez existir, passou a existir. Somos nós também. Somos uma das feituras do Senhor, o ser humano. Ele fez tudo e nós somos apenas uma das feituras dele, que ele nos deu o privilégio de sermos imagem e semelhança dele. Já pensou? Aí veja bem falar sobre aqueles homens. Eu vou dar exemplos bem rápido. Abraão, ele teve fé suficiente quando Deus falou para ele: abandone toda a sua estabilidade, tudo que você tem aí, as terras do seu pai, tudo que e venha para um lugar onde eu vou lhe mostrar. Imagine, ele deixou as terras, a estabilidade, seus familiares, só levou sua esposa, o seu sobrinho, que era órfão de pai, o irmão dele, e os servos que precisavam seguir ali com ele, porque eles iam precisar da assistência de Abraão. E aí, aquele povo seguiu, sabe para onde? Para onde Deus quis levar. Isso quer dizer fé. Mas aí Abraão recebeu de Deus uma promessa de que ele, apesar de idoso, apesar da esposa dele ser estéril e agora idosa também, iria ter um filho. E Abraão seria pai de muitas nações. E Abraão, ele creu. Ele creu. Ele fez o que todos nós fazemos. No momento de oscilação, vendo a situação dele e da esposa, vendo que o tempo passava, porque Deus promete e fica olhando até que ponto você crê. Até onde vai a sua fé? E aí chegou um ponto que Sara disse: ei, vamos ajudar a Deus. Ele está precisando da nossa ajuda. Tem H aí, a minha serva. Vamos resolver isso. Deus não prometeu que você vai ser pai de nações? Então vamos ter que cuidar, porque eu sou idosa e sempre fui estéril. Então como é que... Vamos ter paciência, vamos entender. Deve ter sido porque Deus, ele não explicou tudo. Mas aí ela vai e comete o maior erro de sua vida. E entrega H a Abraão, que por sua vez se deixou levar pela falta de fé de Sara. Mas Deus, que é infinito amor, misericórdia e bondade, ainda deu a Sara a alegria de carregar um filho no ventre e de amamentar uma criança, já idosa. 90 anos, eu estou me referindo. Mas ela já era estéril antes, viu? Não esqueçam desse detalhe importantíssimo. Ela já era estéril. Ela nunca tinha tido filhos. Mas o Deus do impossível fez. E aí chega o filho da promessa. Oh, alegria grande quando recebemos a promessa do Senhor. Oh, como é maravilhoso. Ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se enche de riso e os nossos lábios de louvores. Mas o que foi que aconteceu quando o menino da promessa, que estava ali com o pai numa alegria, numa satisfação grande, o Senhor chama Abraão e vai provar a fé de Abraão
e ao mesmo tempo nos indicar o que o próprio Senhor ia fazer: entregar o seu filho para salvação, para sacrifício, para salvar. E aí ele diz: Abraão, me dá o teu filho. Eita! Exemplo de fé. Abraão vai entregar esse filho. E no momento em que ele está prestes a sacrificar o filho, o anjo do Senhor grita: Não, Abraão, não faça mal à criança. Mas aí, quando ele procura, ele encontra um cordeiro que está preso ali nos arbustos. E ele oferece ao Senhor. E ali o Senhor está dizendo para nós, não foi só para Abraão, que ele ia precisar enviar o seu filho que estava com ele na glória, que nunca tinha feito nenhum tipo de maldade, que estava com ele desde a fundação do mundo, na glória com o Pai. Ele teve que reduzir a situação do filho dele a se tornar homem aqui na terra, a ser humilhado, a ensinar o que é amor, o verdadeiro amor. Aquele amor que a pessoa renuncia a si mesma e se entrega. O amor verdadeiro. Ele veio ensinar o que é o amor. Ele veio nos revelar o amor de Deus Pai por nós. De entregar o seu próprio filho para nos salvar. E aí ele envia o filho. E esse filho passa 3 anos nos ensinando o que é o amor. Nos ensinando o caráter de Deus. Quando ele pegou a toalha, botou no ombro e foi lavar os pés dos seus discípulos. Ele estava dizendo, ensinando aqueles homens o que é o verdadeiro amor e o que é o verdadeiro sentido da vida. O verdadeiro sentido da vida se resume em 2 mandamentos da lei de Deus. Ame o Senhor, Criador dos céus e da terra, de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Não é sem entendimento. Por isso que você precisa entender, estudando a palavra. Com todo o seu entendimento. Ame. Adore-o. Acima de todas as coisas. Acima de tudo que te atraiu até agora no mundo. Ame mais o Senhor do que isso que está te atraindo. E que muitas vezes te leva até para a morte. Mas ame o Senhor acima de tudo e de todos. Ame com toda a força do seu espírito. Adore-o. E ame o seu próximo. Como você ama a você mesmo. Se você fizer isso, você vai lavar os pés dos seus irmãos feliz da vida. Você vai servir a Deus com alegria. Você vai lançar fora a semente do mal, que é o orgulho, o egoísmo. E você vai sentir alegria em ajudar o seu próximo. Isso é que vai te dar prazer, satisfação de viver.
Fica nesta posição de fé. Fica nesta posição de fé. Abraão, pela fé, entregou seu filho para sacrifício. Mas o Senhor, no seu infinito amor, deu a Abraão a alegria de voltar para casa com o filho vivo. E o Senhor, depois de toda a dor do sacrifício de Jesus, ele pegou o seu filho de volta e levou para casa. E Jesus Cristo está vivo também, depois da dor, da morte. Ele está vivo, ele ainda foi visto durante 40 dias aqui na terra. Porque ele estava concluindo as instruções. Porque algumas coisas não adiantava ele explicar antes da morte de cruz. Eles não entenderiam. Eles não entenderiam. Jesus, ele teve que ainda aparecer várias vezes instruindo, porque precisava mesmo. Cada vez que ele apareceu, foi ensinando alguma coisa. E a Tomé, ele ensinou a ter fé. E ele ainda esclareceu para Tomé. Quando ele disse, pronto, Tomé. Tomé disse, eu só vou confiar, eu só vou crer se eu tocar nas chagas dele. Ele apareceu a Tomé e disse, toca, Tomé, nas minhas chagas para você crer. A misericórdia do Senhor fez Tomé ainda ser salvo, crer, mas precisou tocar nas chagas. Aí ele disse, feliz daqueles que não veem, que não chegarem a ver as minhas chagas, nem tocá-las, mas que consigam crer. Estes serão felizes. Felizes. Feliz de nós que cremos sem tocar nas chagas de Cristo. Amém. Davi foi outro exemplo. Ele derrubou o gigante pela fé. Ele sabia muito bem que a espada do gigante tinha muito mais poder bélico do que as pedrinhas que ele pegou no rio. E a funda que estava com ele. Ele sabia. Mas ele não estava confiando na funda e nem nas pedrinhas. Ele estava confiando em Deus. A fé de Davi estava firmada em Deus. Por isso que aquela pedra se tornou mortal para aquele gigante. E Deus deu a vitória a ele. Pela fé. Noé navegou na arca pela fé. Ele fez a arca em terra seca. E ele passou uns 100 anos fazendo essa arca e o povo rindo de Noé. O velho Noé, que maluco. Diz ele que vai chover e que vai ter, aí que a água vai tomar conta da terra. Duvidaram muito dele, de Noé. Como tem gente que duvida até desse canal. Faz parte. O Senhor me revelou naquela madrugada. Ele disse, muitos não crerão, mas esta palavra irá aos lugares mais longínquos, aos confins da terra. Quando vai chegar? Quando Deus quiser. Eu só quero que seja quando Ele quiser. Quando que as pessoas vão valorizar e vão se inscrever ou passar para outras pessoas se inscreverem? Quando Deus quiser. Antes disso, eu também não quero. Porque eu entreguei a Ele. E assim como eu falo nesse canal, Noé fez a arca.
Ele fez a arca. Ele creu. E ele viu as águas caírem. E ele viu. O anjo fechou a porta da arca. Porque o povo se desesperou e queria entrar na arca. Porque o povo só creu quando viu. Aí foi tarde. Eles não se arrependeram dos seus maus caminhos. E quando não se arrepende dos maus caminhos, o resultado é a morte eterna. Pecado tem um preço, morte eterna. Quando é que você vai abandonar o pecado que está te levando para a morte eterna? Você sabe quanto tempo você ainda tem para se arrepender? Mesmo você sendo muito jovem. Eu lembro de um colega de trabalho muito jovem que foi atropelado e morreu imediatamente. Tem criancinha, que vai para a glória também, é recolhida. Nós pedimos a Deus vida para todos nós, mas Ele sabe até que dia a vida de cada um de nós. Então, é tempo de você se arrepender. Você não sabe quanto tempo tem ainda para você se arrepender. E seja rápido, sabe por quê? Porque tem duas situações que podem acontecer enquanto você está pecando. Uma é você ser recolhido. A outra é Jesus voltar, porque Ele vai voltar. Assim como Ele subiu aos céus diante dos homens, Ele vai voltar na glória com os anjos. Silas e Paulo, eles cantaram na prisão e foram libertos pelo poder de Deus enquanto eles cantavam, salmodiavam, glorificavam a Deus. Pela fé. Porque você imagine aqui uma pessoa, olha a situação deles. Num lugar frio, amarrados a um tronco, no cárcere, situação terrível, sabendo que aquilo ali era o preparo para matá-los. Eles estavam preparando ali para condená-los à morte eterna. A prisão ali era só a preparação para que eles fossem executados. Mas eles, pela fé, cantavam salmos e hinos espirituais. E isso agradou a Deus, ao ponto dele enviar um anjo, um anjo, para resolver tudo. Um terremoto. O terremoto ocorreu e neste terremoto todas as cadeias se abriram. E o carcereiro quis até se suicidar, porque não tinha como controlar o número de presos que estavam fugindo, na minha imaginação dele. Ainda bem que Paulo gritou, para que ele tivesse a alma dele salva, disse: não faça nenhum mal a você, todos nós estamos aqui. Veja bem, houve salvação naquele lugar, onde eles foram colocados, encarcerados. Eles foram para aquele lugar com um propósito. Deus queria salvar aquelas pessoas que estavam presas ali. E, inclusive, o carcereiro e toda a família do carcereiro. Quantos foram salvos por causa daquele milagre? Porque eles tiveram fé. Cantavam. Eles cantaram, glorificando a Deus e os presos ouvindo. E daqui a pouco a liberdade. Porque mesmo que aqueles presos tivessem sido mantidos depois, eles estavam livres. A pena que eles ficavam ali cumprindo não era nada. Aí depois, aí leva para a glória e eles morrendo de rir. Eles descobriram a verdade.
Eles descobriram a plenitude da vida quando eles descobriram que Deus pode fazer um terremoto acontecer para mudar a história do homem e salvar aquele que está perdido. Tem jeito sim. Aquela pessoa que você intercede que pensa que ai, não tem mais jeito. Pois eu te digo, tem jeito sim. Para Deus não há nada difícil, quanto mais impossível. Daniel na cova dos leões. Outro exemplo bom. Porque eu estava falando do Velho Testamento e pulei para Silas e Paulo, que é do Novo Testamento. Mas voltei agora para Daniel na cova dos leões. A fé que movia a vida de Daniel era muito grande, irmãos. Daniel conversava com Deus 3 vezes por dia, independente de ser permitido ou não. Daniel era um homem de fé. Por isso que os leões não tiveram nenhum poder sobre a vida dele. E os amigos de Daniel também. Eles provaram fé quando eles disseram: se Deus quiser nos livrar da morte, desta fornalha, ele nos livra. Mas se não quiser, nós não vamos adorar a outro Deus. Ou seja, nós cremos no único, que disse que nós não podemos adorar outro Deus que não seja Ele. E mesmo que as pessoas queiram distorcer e dizer que você pode ficar adorando imagens de escultura feita por mãos de homens, quando você se aprofundar na palavra de Deus, a primeira coisa que você vai fazer é o que eu fiz. Lançar fora toda e qualquer imagem feita por mãos de homens e papéis também, para não desagradar o meu Senhor. Quando a gente toma conhecimento, aí a gente não tem o que temer. Quando a gente tem conhecimento que Deus quer, fidelidade a Ele, aí nós vamos na palavra dele. E só quem vai te dar firmeza de você não adorar a imagem vai ser a palavra de Deus quando você se alimentar dela. Por enquanto, se você ficar só esperando que outras pessoas falem que não é nada demais, você vai continuar no engano. Mas quando você conhece a verdade, Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Os amigos de Daniel tiveram fé e Deus honrou a fé dos amigos de Daniel. Livrou eles da fornalha de fogo ardente que Nabucodonosor havia determinado que teria que aumentar 7 vezes mais a força do fogo. Mesmo assim, eles foram libertos da morte de fogo, porque confiaram, esperaram no Senhor. Nós estamos vendo a fornalha, talvez até dentro dela já. Mas o Senhor está conosco, nos livrando da morte. E o último exemplo de fé que eu não poderia deixar de falar é a fé que movia a vida de Jó. Eu não posso deixar de falar. Porque Jó, ele tinha certeza de uma coisa, convicção da existência de Deus. Em nenhum momento, em todas as vezes que ele fez perguntas ao Senhor, que ele reclamou pedindo a Deus o socorro de Deus, em nenhum momento ele blasfemou. Em nenhum momento ele negou a existência de Deus. Pelo contrário, ele disse: eu sei. Desculpa, irmãos. Eu sei
desculpem. Mas ele disse, na dor, no sofrimento de Jó, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Desculpe, irmã, eu estou gravando o vídeo, daqui a pouco eu ligo para a senhora. Tá certo. Viu? Desculpem. Mas há necessidade e ela precisou antecipar. Ela não sabia que eu não tinha terminado. Mas é isso, irmãos. Esse aqui é um vídeo autêntico. Eu não tenho cortes, vem com todas as falhas, mas vem com a mensagem que Deus me dá todas as manhãs. Por isso que não tem problema. Aí o que eu quero dizer, para concluir, que Jó, em toda a sua dor, em nenhuma fração de segundos, ele deixou de crer. Ele perdeu a fé. Em nenhuma fração de segundos. Você lê o livro de Jó todo. Tem um momento de tanto sofrimento que ele diz, por que o Senhor não tira a minha vida? De tanta dor e sofrimento. Mas era porque o Senhor não tira a minha vida. Era falando com o Senhor. Isso quer dizer fé. Fé. Como que você pode ter fé se você não conhecê-lo? Busque as Escrituras Sagradas. Ouça a palavra de Deus. Procure nestas mensagens que Deus coloca. Deus está levantando homens, mulheres, para falar desta verdade. Para que pela fé você seja salva. Você seja salvo. Amém, irmãos? É pela fé que nós seremos salvos. Hoje, os pedidos de oração foram para Alexandre, o esposo de Aparecida, que é amiga de Jandira, da pessoa de Gleice. A Gleice pediu oração por ela, por libertação, salvação e cura. Eles estão enfermos. Na verdade, ela está bem, graças a Deus, já teve a Covid. E o esposo dela está apresentando algumas complicações na Covid. Então, que Deus esteja com eles. E também pedi pelos familiares de Adriana Dantas, que o Senhor recolheu para a glória. Ela é prima de Marília, que é amiga de Gleice. Vamos orar, irmãos? Amado Deus e Pai, Senhor de nossas vidas, como é bom descansar na Tua grandeza. Nos coloca na posição de confiantes em Ti, na posição do verdadeiro cristão, aquele que fica firmado na rocha que é o Senhor. E os ventos podem passar, pode balançar o que balançar, mas nós estamos firmados em Ti. A Ti toda honra, toda glória, toda gratidão, toda adoração. Nós Te agradecemos, meu Deus, por tudo, pelos vales e pelos momentos de vitória. Nós Te agradecemos pelas experiências, pelas tempestades e pelos momentos de bonança. Nós Te pedimos, Pai, fica sempre conosco. Pedimos que o Senhor nos proteja na Tua presença, que estejamos diante de Ti, andando como Enoque andava. Andando com o Senhor, sendo o Senhor dirigindo a vida dele. Como todos esses que eu citei, meu Pai, que andavam Te procurando, Te buscando, Te adorando, conversando com o Senhor, falando para o Senhor das dores, agradecendo as alegrias, agradecendo as dificuldades. Nós Te adoramos, Deus. Nós Te adoramos pelo que Tu és.
e também pelo que tu fazes. É assim que nós te adoramos, Pai. Agora eu te consagro, Pai, a vida de Alexandre, o esposo de Aparecida, a vida dele no teu altar e a vida de todas as pessoas que estão ainda contaminadas com o vírus, que estão sentindo os sintomas desse vírus. Eu consagro todos os seres viventes que há na Terra, os que estão contaminados com este vírus e os que estão com outra enfermidade. Eu consagro a ti e digo que venha o teu reino, que a tua vontade seja feita em nossas vidas, que o Senhor nos livre de todo o mal, que o Senhor nos dê a tua cura, a tua salvação, a tua libertação e a tua paz. Fica conosco, Senhor. Fica com cada um de nós. Chegue agora sobre todos os familiares que estão enlutados. E de uma forma especial sobre a vida de Adriana, sobre os familiares de Adriana Dantas. O Senhor a recolheu, ela já está viva nos teus braços, mas os familiares, as duas filhas que ela tem adolescentes, e os familiares estão sofrendo. E eu estou pedindo que o Senhor derrame consolações do teu Espírito Santo sobre eles e sobre todas as famílias que estão agora enlutadas. Que venha o teu poder sobre nós, que venha o teu perdão, a tua misericórdia e a tua cura. É o que eu te peço e já vos agradeço, no nome do vosso Filho, do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, que está à tua direita intercedendo por nós. É no nome dele que eu te peço e já te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Amém. Deus é muito bom. Deus é muito bom e a sua misericórdia dura para sempre. E nós devemos procurar agora nos firmar em Deus. Ele diz: tenham fé, fiquem firmes no Senhor. Amém. Amém. Fiquem com Deus. E que Deus abençoe o nosso dia de hoje e o nosso amanhã. E que esteja eternamente conosco, reinando soberano sobre nossas vidas, para que nós possamos amá-lo, adorá-lo e, acima de todas as coisas, e amar os nossos irmãos como nos amamos, de forma que sejamos servos. Devemos servir uns aos outros em oração e em toda atitude que for necessária ao serviço em Deus, com Ele no nosso coração. Amém? Fiquem com Deus, que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém?